Vamos lá, o título da palavra de hoje tem muito a ver com essa última canção que nós cantamos aqui. O título da palavra é Características de um Cidadão do Céu. Às vezes a gente passa a nossa vida realmente nos esquecendo que aqui é passageiro. A gente tem muitas necessidades. A gente tem muitas, eu vou usar essa palavra, solicitudes. A gente quer muita coisa, a gente deseja muita coisa. A gente anseia por muita coisa no nosso dia a dia. E não é errado você querer ter, alcançar e ser. Longe disso. Mas a gente não pode jamais tornar isso como uma prioridade imutável, ao ponto de sacrificar toda a nossa vida em busca simplesmente das coisas terrenas e materiais. A gente tem que entender que o nosso maior chamado é um dia nos tornarmos cidadãos do céu. Então, livro de Salmos, capítulo 15, versículo 1. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Quem achou, diga amém. Salmos 15, 1 diz assim: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros. Não prejudica o próximo. E nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm a conduta reprovável. E honra os que temem ao Senhor. E cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Amém? Se assente, feche sua Bíblia, feche os teus olhos e fale com o Pai. Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração. O Senhor tem liberdade e legalidade nesta manhã sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos estrangeiros aqui. O tempo passou, as coisas mudaram. A palavra de Jesus continua sendo a mesma, a essência jamais vai mudar. Mas é visível como a mudança de uma geração também traz uma mudança de mente e muitas vezes uma mudança de comportamento. Antes, e eu me coloco nessa questão também, apesar de que luto sempre para pregar uma verdade, ainda que seja dura e que às vezes até doa, mas sempre condizente com a palavra de Deus. Mas eu me coloco dentro daquilo que eu vou falar, que é que cada vez mais nós temos menos pastores e igrejas pregando sobre a volta de Cristo. Nós estamos pregando muito sobre a transformação pessoal, sobre o milagre. E às vezes a gente se esquece de fato, no dia a dia, na correria, de que tudo que a gente viver aqui é só por um tempo, para que a gente viva de fato a eternidade. Nós não podemos perder essa consciência. Vivemos aqui, habitamos aqui, construímos nossa casa, nossa família aqui, mas somos estrangeiros. Não pertencemos a esse lugar. O maior alvo, o maior objetivo das nossas vidas precisa e deve ser o céu. A gente tem que ter a postura de assumir a nossa cidadania celestial. Quando você assume a cidadania de um outro país por causa das suas origens, você passa a ter acesso àquele lugar. E para ter a cidadania de um país, você precisa comprovar as suas origens. Precisa comprovar que você tem raiz naquele lugar. E é claro que humanamente se prova isso através da árvore genealógica da sua família. E como que eu e você podemos comprovar que nós não somos daqui? Nós pertencemos ao céu, vivendo os princípios que Deus estabeleceu e tendo forte em nós as características daqueles que vão reinar e morar no céu. Salmo 15 é um salmo de Davi, onde Davi faz um questionamento a Deus. Davi, ele olha para ele e ele diz assim: eu moro em palácios, eu tenho o melhor quarto, a melhor comida, a melhor cama,
Eu moro no lugar mais bonito dessa terra. Mas quando Deus vem, quando Deus se manifesta, Ele se manifesta num tabernáculo, feito no meio da terra, no meio do nada. E Davi quis estabelecer um lugar de adoração ao Senhor, a casa, o templo dele. E o desejo de Davi construir um lugar para que Deus fosse realmente adorado era tão grande, que esse era um sentimento que corriqueiramente passava-se pela mente de Davi. É sempre bom lembrar que os salmos, ou o livro de salmos na Bíblia, eles não são textos, eles são canções. Não sei a melodia desse salmo, mas Davi cantava ao Senhor. E Davi não precisava de uma multidão para cantar. Davi não se apresentava ao povo para cantar. Davi não reunia os seus súditos e tocava a harpa e cantava. Os salmos de Davi eram gerados na intimidade e falavam da essência do coração dele, daquilo que ele desejava. E Davi, cantando ao Senhor, ele questionou: Senhor, quem pode habitar no teu tabernáculo, no lugar da intimidade? Ele diz: quem pode estar, morar e viver no teu santo monte? Ou seja, quem pode entrar na tua presença? Se eu for trazer para a minha vida e para a sua vida hoje, era como se Davi estivesse questionando hoje assim: quem pode morar no céu? O que eu preciso fazer para passar a minha vida aqui e depois que tudo isso acabar, eu ter a certeza que estarei ao lado do Senhor? Mas é tão interessante que Davi não fala simplesmente de estar no céu ou num lugar com Deus, mas ele fala do tabernáculo, ele fala do lugar da intimidade. Davi nos mostra que o coração dele desejava não era simplesmente estar na presença, mas estar num lugar de intimidade com Deus. Estar na presença é maravilhoso. Quando você está na presença de um amigo que você não vê ele há muito tempo, é gostoso, não é verdade? Um familiar que você não via há muito tempo, como é gostoso abraçá-lo, estar junto. Mas como é gostoso partilhar da intimidade, quando todo mundo sai de perto, você senta frente a frente e você compartilha de coisas que só vocês sabem. Davi estava dizendo ao Senhor: Deus, eu não quero simplesmente estar perto, não quero estar no lugar que o Senhor está apenas, mas eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero estar face a face contigo. E é interessante que quando Davi faz esse questionamento ao seu coração em uma adoração, o próprio Deus, traz a resposta a ele. Porque Deus fala conosco. E se há uma verdade grandiosa, é que nós somos incomodados constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Quem busca Deus, quem quer viver uma vida que agrade o coração dele, vai ser, desculpe a expressão, mas é verdade, cutucado quando for preciso pelo Espírito Santo. Vai ser, empurradinho ali, não, para cá. O Espírito Santo falará ao seu coração. Então eu quero te questionar nessa manhã sobre algo que me fez pensar sobre Davi. O quanto realmente eu desejo a presença de Deus sobre a minha vida. O quanto eu desejo estar com Ele e viver para Ele. Qual é o meu real desejo sobre todas as coisas que hoje eu preciso? Davi questiona ao Senhor e diz assim: quem vai morar no teu santo monte? Sabe por quê? Porque Davi faz um paralelo com aquilo que ele vivia. Morar em Jerusalém era um privilégio. Jerusalém biblicamente era reconhecida como a cidade dos príncipes. Apenas 10% da população conseguia morar em Jerusalém. Os outros 90% da população tinham que habitar fora de Jerusalém. Eram aldeias que comportavam e que completavam, melhor dizendo, a cidade em si. Então morar naquele lugar era um privilégio. Olha o que diz o livro de Neemias. Neemias 11, 1 e 2. Deixa isso muito claro.
Olha aqui, Neemias 11, 1 e 2. Os líderes, algumas traduções dizem os príncipes do povo. Então, os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, a cidade santa. 1/10 do povo das outras cidades foi escolhido por sorteio para morar lá, enquanto o restante permaneceu onde estava. O povo abençoou todos que se ofereceram para morar em Jerusalém. Então, estar em Jerusalém era um privilégio. E a gente sabe que, biblicamente, a cidade santa, a cidade de Jerusalém, é a figura espiritual da igreja triunfante, da cidade triunfante, do lugar que o Senhor foi preparar para nós. A nova Jerusalém. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Apocalipse 21, 1 e 2. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. O mar também já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, com uma noiva belamente vestida para o seu marido. Você parou para pensar? Quantas igrejas nós temos hoje nessa cidade? No nosso país, por esse mundo afora? A gente falou aqui, a gente foi numa terça-feira em Campinas, na igreja do Nazareno, e estava lotada. 2.000 pessoas numa terça-feira, em uma igreja, e lá temos outras igrejas grandes. Você imagina quantas pessoas estão buscando a Deus, querendo a presença, mas que infelizmente por algum motivo, a hora que a trombeta soar, não vão ter oportunidade de estar na Nova Jerusalém. Estar numa Nova Jerusalém é um privilégio. Estar na habitação onde o Pai foi preparar para nós é um privilégio. O tempo que nós passamos em vida aqui é o nosso tempo de preparo para vivermos a eternidade. É nossa responsabilidade vivermos de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. E Davi, ele apresenta algumas características muito importantes daqueles que entenderam que são cidadãos do céu. Primeira característica que Davi nos aponta, versículo de número 1. Pode ir colocando para mim, filho, por favor? Primeiro versículo diz assim, ó: quem leva uma vida íntegra. Primeira característica de um cidadão do céu. E isso aqui não é para o céu, isso aqui é para agora, amém? Você está entendendo o nome de Jesus? Você tem que apresentar isso agora, para que você seja visto como cidadão do céu. Primeira característica, integridade. Característica que deve ser demonstrada primordialmente na nossa vida. O que é ser íntegro? É ser fiel, completo naquilo que fala. Tem seriedade na palavra. Não é uma pessoa de dois ânimos. É uma pessoa que tem princípio na sua vida e no seu coração. Não precisa colocar o que eu vou citar não, mas no livro de Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus diz a Abraão o seguinte: seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. É interessante como Deus divide essas duas coisas: fidelidade e integridade. Porque tem gente que quer ser fiel a Deus, mas não consegue ter uma vida íntegra. Tem gente que quer adorar a Deus, ser fiel aos princípios, mas não consegue ter uma vida íntegra. Não é inteiro, não é verdadeiro naquilo que faz. Aplica seu coração. Seja uma pessoa que tenha palavra, que cumpre a palavra. Resumindo para você, o indivíduo íntegro é aquele que diz o que faz e faz o que diz. Vamos dizer isso forte?
Diga assim comigo: uma pessoa íntegra, ela diz o que faz e faz o que diz. Não tem nada a esconder. Uma pessoa íntegra não tem nada a esconder. Aproveita a oportunidade agora. Mata a vontade do pastor. Olha para alguém e fala assim: você tem alguma coisa para esconder? Pergunta aí. Aproveita, mulher. Aproveita isso. Tem alguma coisa para esconder? Deus está falando, Senhor Jesus. Mas alguém íntegro não tem o que esconder. Segunda característica, pode deixar aí. Ainda está nesse versículo. Pratica a justiça. Diga comigo bem forte: o cidadão do céu deve ser justo. A justiça não emana do homem, a nossa justiça é falha. A nossa justiça a gente manda cortar a cabeça na primeira oportunidade que tem. Mata. Deu trabalho, mata. Acabou o problema. A nossa justiça não é assim, mas a justiça que está registrada aqui, que Davi fala para nós, que todo cidadão do céu deve ser justo e viver em justiça, praticar a justiça, é algo que emana do próprio Deus para a nossa vida, que carrega isso no seu coração. Abre para mim Gênesis 6:9 rapidinho, esse é importante a gente ler. Gênesis 6:9 diz assim: esse é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa. Opa, olha aí de novo. A primeira característica de um cidadão do céu, aplicada na mesma pessoa em quem? Em quem? Misericórdia, você acabou de ler, então o nome está ali. Senhor, ressuscita agora, Pai Jesus. Ai, meu Deus. A justiça e a integridade estavam em qual pessoa? Noé. Ó, que isso, gente. Me espanto com a sabedoria. Justiça e integridade sobre a mesma pessoa. Mas é tão interessante dizer assim: ele era a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Você está entendendo? O que Deus fala com Abraão em Gênesis 17:1? Gênesis 17:1: seja fiel a mim e viva uma vida. Você consegue compreender que antes de Deus pedir isso a Abraão, Noé já estava vivendo isso? Noé já adorava a Deus, era uma pessoa que vivia por justiça e era a única pessoa íntegra do seu tempo. Não está falando que era a única pessoa íntegra da família, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Não, ele era a única pessoa íntegra do seu tempo. Você consegue compreender que isso é característica de um cidadão do céu, de uma cidadã do céu? Davi, em Salmos 23, a parte 23:3, a parte B dele. Coloca para mim, Salmos 23:3b. O próprio Davi: renova as minhas forças, me guia pelos caminhos da justiça. Me guia pelos caminhos da justiça. Eu quero viver. Por que Davi ele ora e diz assim: me guia pelos caminhos da justiça? Porque se for depender de mim, me guia, Senhor. Porque se for depender de mim, olha, eu falo mal, eu aponto, eu critico, eu faço cara feia, eu falo pelas costas, eu termino de empurrar na beirada do precipício, eu acelero para passar por cima. Então me guia. Me guia pelos caminhos, pelas veredas da justiça. E aí Jesus, em Mateus 6:33, nos diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então quero te dar um conselho: justiça não é segundo a sua vontade, mas é segundo os princípios que Deus estabeleceu. Mas eu fui injustiçado. Seu dever não é fazer justiça. Seu dever é confiar em Deus. É característica de um cidadão do céu.
Mateus 5:6. Isso é tão sério, mas isso é tão sério, que Jesus fala em Mateus 5:6 no sermão das bem-aventuranças: felizes os que têm fome e sede pois serão saciados. Não é justiça sobre a sua ótica. Então eu quero te perguntar: você está querendo justiça segundo a sua visão? Você está querendo justiça segundo a sua ótica? Ou segundo o que o Senhor realmente quer fazer? Essas duas características que a gente citou, integridade e busca de justiça, estão ligadas diretamente no nosso relacionamento para com Deus. Aquilo que a gente é. Tem muito a ver entre nosso relacionamento para com Deus. E não que as outras que eu vou citar não tenham. Mas as outras propriamente ditas estão ligadas no comportamento do homem para o homem, que demonstram se nós realmente somos ou não somos cidadãos do céu. A terceira, volta para mim lá, filho, na base. Terceira característica de um cidadão do céu: quem leva uma vida íntegra, pratica a justiça, e quem de coração? De quem de coração? Não, só mais uma vez, só para ficar bem frisado assim. Quem de coração? Característica: quem é do céu fala a verdade. Será que nós somos verdadeiros realmente naquilo que a gente fala? Pastor, melhor eu não falar a verdade. Porque se eu falar a verdade, bom, então eu vou voltar no item anterior. A tua verdade não é segundo a tua justiça ou o teu senso, é segundo o que a palavra de Deus diz. Então eu vou perguntar de novo: será que a gente consegue falar a verdade? Será que a gente consegue ser de fato verdadeiro? Eu pregava aqui essa semana e falava exatamente sobre a situação assim: se Jesus, o Senhor nosso Deus, se materializasse em pessoa e entrasse na sua casa poderia continuar fluindo no fluxo normal dela, ou você teria que mudar muita coisa no seu lar? Pra você não passar vergonha com ele ali. Ai, nossa, meu Deus. Se Jesus se materializasse lá na sua casa como uma pessoa e você pudesse ver ele, você continuaria tratando seus filhos da maneira que você trata, seu esposo da maneira que você trata, sua esposa da maneira que você trata, o dinheiro da maneira que você trata, você continuaria falando os mesmos assuntos, assistindo as mesmas coisas ou acessando os mesmos conteúdos da mesma maneira, ou quanta coisa você necessitaria mudar na sua casa? Um filho de Deus, um cidadão do céu é verdadeiro. O princípio da verdade tem que estar em nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. João 17, precisa abrir não, mas ele diz assim: busque a santificação, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Como a verdade precisa ser algo constante na nossa vida. Vou usar essa expressão e me permito usar dessa forma: o crente santificado, o crente que busca a santificação, o crente que busca a separação, não compactua com a mentira. Não tem vida dupla. Sua palavra é a mesma sobre toda e qualquer circunstância. Agora sim, abre para mim Mateus 5:37. Olha o que diz esse texto. Simples, mas que a gente esquece. A gente lembra quando é necessário para a gente, quando nos favorece. Quando disserem sim, seja de fato. E quando disserem não, seja de fato. Qualquer coisa além disso vem do maligno. É o famoso sim, sim ou não, não. A diferença gritante do cidadão do céu: o cidadão do céu fala a verdade. O que não é mentiroso. Os filhos da verdade são filhos de Deus. E os filhos da mentira? Ai. João 8:44. Abre para mim, filho. Chuva de versículo hoje aqui. Só para vocês falar que não é de mim, é da palavra mesmo. João 8:44. Pois são filhos de seu pai o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da... Apocalipse 22:15.
Vou nem falar nada, só vou ler o texto. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos aqueles que gostam de praticar a mente, querido. Pode mentir. Pode. É. Porque você não pode, como diz aquele mesmo, você não vai poder entrar no céu, irmão. Vive uma vida mentirosa em todos os sentidos. Olha esse princípio. Os mentirosos vão ficar do lado de fora da cidade. O lugar que ele foi preparar para nós. Quarta característica de um cidadão do céu: não fala mal do próximo. Não difama o próximo. Versículo 3 agora. Quem não difama os outros. Vou dizer de novo. Característica de um cidadão do céu: não fala mal. Difamar, a raiz dessa palavra é tirar o crédito, tirar a boa fama. É arrancar disso. Para tirar o crédito de alguém, tirar a boa fama de alguém, você vai inventar mentiras. Você vai falar coisas que nem são reais. A gente também mexendo no prédio lá, a gente só mexeu no prédio com relação à questão de limpeza semana passada. Tinha muito entulho lá. Muito entulho. Duas pessoas da cidade, que são pessoas relevantes na questão organizacional da cidade lá. As duas me chamaram no mesmo dia, em situações diferentes. Falaram assim: olha, estou sabendo que vai ter uma denúncia no Ministério Público contra você. Falei: contra mim? Por quê? Por causa da locação do prédio. Falei: tá, mas qual que é o teor? Não, que você vai mexer na estrutura do prédio. Falei: gente, mas nós não começamos nem a mexer. Mas quem falou? Falei: não vou mexer em estrutura de nada. Pelo contrário, o lugar é excelente. Nós vamos pintar, reformar, tirar as coisas quebradas, velhas e colocar tudo novo. Nós não vamos mexer em nada. Então, porque estão falando que assim que começar a mexer vão entrar. Eu falei: pode entrar. Isso é mentira? Aí veio outra, depois de tarde, a pessoa me chamou, fui lá no escritório, falei: e aí? Olha, pastor, estou preocupada. O que aconteceu? Vão entrar no Ministério Público. Falei: meu Deus, é por causa da reforma? Não. Falei: oh, Jesus amado. Falei: o que é agora? Falaram que você está se apropriando de mesas e cadeiras da Secretaria de Educação que está lá. Falei: gente, mas não tem nem mesa e cadeira lá. Falei: não. A pessoa falou: não tem? Falei: não tem nada. Não tem uma mesinha, não tem uma cadeira infantil, não tem nada. Não tem nada do Departamento de Educação. Ah, então falaram que vão... Deixa entrar. É mentira. Sabe qual que é a melhor forma de combater um mentiroso? Seja verdadeiro. Mas estão difamando, estão falando. Cara, deixa falar. Mas vão apontar, deixa apontar. Não é meu papel julgar. Nós como cristãos temos que ter um princípio: você não pode falar coisas boas, não fale mal também. Você não pode falar nada de bom, fica quieto. E sabe o que é pior? Eu vou ler o texto antes. Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem poder para salvar e destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Mas sabe o que é o pior em tudo isso aqui, naquele que fala mal? É achar que aquele que ele falou mal nunca vai descobrir que ele falou. O pior é isso. Que a pessoa fica com uma cara de tacho. Irmãos, você falou mal de alguém, pode esperar que a pessoa que você falou mal vai descobrir que você falou mal. Vou falar, eu não tenho medo em pregar, então vou falar mesmo.
Mas às vezes a pessoa vem no culto. Está participando do culto como você está, e está no ouvido do irmão do lado falando mal da igreja. Está no culto. Você acha que isso não acontece aqui? Você acha que não acontece em Pinhal? Aconteceu até no evento nosso. A pessoa estava lá trabalhando, falando mal do evento para outras pessoas. E sabe o que é pior? A pessoa acha que não chega em mim. A pessoa fica de conversinha com o outro, falsa, mentirosa, duas caras, que é isso que é. E acha que não vai chegar em mim, chega. O que o senhor vai fazer? Nada, vou só orar. Joio a gente não tira, sai sozinho. Não tira. Não tenho problema nenhum com quem fala mal de mim, não é verdade? Eu não me abato com isso. Não tenho problema nenhum com quem fala mal da igreja, não me abate, não é verdade? Eu sei com zelo, amor, respeito, comprometimento, vida no altar, que a gente tem levado essa igreja. Quer falar, fala. Mas tenha coragem de vir falar aqui, ó. Não tem problema. Eu não tenho problema com quem tem opinião diferente da minha. Não tenho, irmãos. A maioria das pessoas tem, eu não tenho. Não tenho problema nenhum. Mas o que você faz? Eu vou orar. Vou orar, porque quem fala mal de mim, da igreja, das pessoas, dos outros, não vai se ver comigo. É com ele, cara. E sabe o que é o pior? Essa pessoa não vai acessar o céu. Porque não tem característica de quem acessa o céu. Quem fala mal dos irmãos, quem fala mal da igreja, quem fala mal das pessoas, não tem característica de quem acessa o céu. Tem. É verdade. Igreja não são só flores, queridos. A igreja é difícil. É dia a dia, é luta, é batalha. Mas a gente tem que lutar todos os dias para mantermos em nosso coração as características daqueles que vão morar no céu, amém? Você quer um conselho? Não fale mal, vai ficar feio para você mesmo. Vai ficar pior para você. Não fale mal das pessoas do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, não. Não tem conversa, só estamos comentando. Não tem isso, querido. Você vai perder uma das características de quem é morador do céu. Não difama, não destrói. Então, afaste isso do seu coração. Quinta característica. Salmos 15:3 ainda. Coloca para mim, filho, o 3 ainda. Nem fala mal dos amigos. Me permita a liberdade teológica e eu transmitir assim, ó, não prejudica os amigos, tá? Alguém que é cidadão do céu não prejudica os amigos. Olha o que diz, coloca para mim o Provérbios capítulo 4, versículo 16, por favor. Provérbios 4:16. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Um cidadão do céu não faz os seus amigos tropeçarem. O cidadão do céu, voltando aqui, não é aquele que empurra para terminar de cair, é aquele que tira da beirada. Vem para cá, não está assim não. Não, calma aí, vai dar tudo certo, amém, queridos? Ou nós somos a igreja que vai morar no céu, ou a gente está perdendo tempo, irmãos. Ou nós somos esse povo, a igreja que vai ser arrebatada. Ou a gente está perdendo um grande tempo. Simplesmente atrás das coisas materiais que a traça e a ferrugem corroem, como a própria palavra diz. E nos ensina, o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está no céu. Nome de Jesus, que enquanto você viver, você seja uma pessoa próspera, bem-sucedida, abençoada, que pode derramar e transbordar sobre a vida das pessoas. Mas o nosso tesouro não está aqui. Então, traga no seu coração a responsabilidade de ser uma pessoa que cria a cultura da benignidade. O que é a benignidade? É fazer para o outro sem esperar nada em troca. É o famoso altruísmo. Você vai lá e faz sem esperar nada em troca. Desliguei aqui. Eu pude comprar, fui lá e comprei. Eu pude fazer, eu fui lá e fiz. Ninguém precisou pedir para mim. Eu sabia que estava precisando. Eu estendi a mão. Cultura da benignidade, aquele que ajuda, aquele que serve de todo o coração.
Livre do seu coração qualquer atitude que possa prejudicar os outros, na questão moral, social, econômica, espiritual, física. Porque quem planta o mal vai colher o fruto daquilo que está semeando. Sexta característica. Agora pode ir no próximo versículo. Já foi? O 4 agora. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso. Quem despreza os que têm a conduta reprovável. Entenda. Aqui Davi está dizendo assim, olha, esse desprezo não é o virar as costas, mas esse desprezo é não compactuar com culturas, condutas que Deus abomina e Deus reprova. Nós sempre vamos amar o pecador. Nós sempre vamos estar de mãos estendidas para ajudar. Mas nós não iremos compactuar com o pecado. Um cidadão do céu não compactua com o pecado. Amém, queridos? Diga bem forte assim: um cidadão do céu não compactua com o pecado. Eu vou falar algo que eu sei que é duro, mas eu vou falar. Não tem problema com isso. Já está sendo duro mesmo? Vamos que vamos. E se você quiser conversar comigo no particular depois, você tem liberdade. Cristão e esquerda não combinam. Uma via política, e deixa eu deixar claro aqui, ó, todo extremo, ele é desgastante, ele é prejudicial à sociedade. Amém, queridos? Seja a extrema direita, a extrema esquerda. Mas os princípios basilares hoje de um pensamento esquerda: aborto, legalização das drogas, o desarmamento da população, uma política econômica destrutiva. Eu não sei se vocês viram, mas eu contei isso na igreja quinta-feira lá. Existe um estado americano que descriminalizou o furto até $900. Vocês viram isso? Não viram isso? Um estado americano descriminalizou. Sabe o estado ou não? Alguém sabe? Tennessee? Descriminalizou o furto até $900. Então eu vi cenas. Quem tem loja aqui, empreendimento? Loja. Ó, tem material elétrico. A Laís trabalha numa loja de roupa. Loja de moto. O Pet. A Suzy lá, a marcenaria. Pastelaria. Lanchonete, pastelaria. Só estou dando exemplo assim por quê? Salgateria, padaria, né? Aqui. Imagina assim, ó. Você está lá, eu vou usar a loja de roupa que a Laís trabalha, que talvez se encaixe para você raciocinar, para você entender. O cara entrou lá, ele olhou uma roupa, pegou, olhou outra roupa, pegou, olhou outra roupa, pegou. Cara, não deu $900. Ele pode levar aquilo da sua loja, que você trabalhou. Isso não vai acontecer, isso está acontecendo. Tem vídeos de lojas, vídeos de loja de celulares. O cara entrando, destruindo, quebrando o vidro de prateleiras onde está um celular, colocando tudo. E os atendentes assim, não pode nem chamar a polícia, porque não é crime. Você está entendendo? Não pode chamar a polícia, porque não é crime. E ele sai e ele vai embora. Eu vi o vídeo essa semana de um senhor. Eles foram tentar assaltar a caminhonete dele e a família dele estava. Ele pegou uma faca para tentar se defender e ele ainda conseguiu afastar. Eles estavam em dois tentando entrar na caminhonete, tentando tirar. E ele se defendendo. Por quê? Porque ali está descriminalizado isso. Irmãos, princípios basilares. Vamos guardar a palavra aqui um pouquinho aqui. Quando você é criado dentro da sua casa, quais são os princípios que você é ensinado desde pequeno? Não minta, não roube, não pegue o que é seu. É isso ou não é que a gente ensina para as nossas crianças? Aí vem uns endemoniados com um pensamento desse, faz um negócio desse lá, que está prejudicando a vida de muita gente, e tem um bando desse querendo trazer isso para o nosso país. E tem um monte de crente que acha que é bonito. Cara, não é, acorda. Acorda. A igreja precisa se posicionar. Ame o pecador. Olhe para ele e fale: é errado, é pecado, conserta, é princípio. Você está destruindo pessoas. Cara, acorda. Ame o pecador. Ame ele. Mas não aceite o pecado.
Não aceite aquilo que fere o próximo. Porque a raiz dessa explicação é o seguinte: a gente pode às vezes até aceitar algumas afrontas contra nós, mas a gente precisa proteger aqueles que não podem se defender. A gente precisa guardar aqueles que não podem se defender. Então, uma característica de alguém que vai morar no céu é isso: eu não aceito condutas reprováveis de ordem espiritual, emocional, econômica e financeira. Deu para entender? É roubo, é mentira, é falcatrua. Não aceite. Vai sobrar um para você, está repreendido em nome de Jesus. Vou usar um exemplo que todo mundo usa. A Babilônia não mudou Daniel, Daniel mudou a Babilônia. Cidadão do céu. Sétimo, o horário já explodiu. Honra os que temem ao Senhor. Gente, a gente está vivendo um descrédito, uma desvalorização do evangelho terrível pelos próprios evangélicos. Pelos próprios evangélicos. A internet criou a cultura do cancelamento, que basta você falar alguma coisa que não é da vontade do outro, que os caras caem matando em você. A gente viveu 2011 que nasceram essas redes sociais, né? 2011 anos sem rede social, e a gente viveu muito bem. Você não precisa da rede social para ser aprovado. Você precisa cumprir a vontade de Deus. Você precisa cumprir a palavra de Deus. Elas são importantes? São instrumentos? São. A gente está chegando na casa das pessoas por causa das redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e assim por diante. Mas aquilo que prejudica o reino, aquilo que destrói o reino, a gente tem que estar atento. E aqui um princípio é: honre aqueles que temem ao Senhor. Sabe uma das coisas mais lindas e simples que às vezes a gente se perde? Honre um pai que eduque seus filhos no temor do Senhor. Honre uma mãe que cumpre os princípios. Aplauda os filhos que são tementes e obedientes a Deus numa geração totalmente corrompida e desobediente. Honre aquela pessoa que às vezes caminha 40, 50 minutos, 1 hora para vir na igreja. Essas pessoas são as pessoas que devem ser honradas. Honre aquela pessoa que deixa tudo para cumprir a palavra de Deus. Honre os líderes que Deus colocou sobre a sua vida. E o que eu vou falar não é por causa de mim, não. É um ensino sobre a igreja. Honre os seus pastores. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida, confiou a sua vida para eles cuidarem. Os pastores devem honrar os membros da igreja, que são as ovelhas que têm cuidado da igreja. Amém, queridos? A gente deve honrar aqueles que têm tido coragem de levar a palavra de Deus. Segundo aqui, continuando, 8º já, né? Cumpre as suas promessas. Isso está baseado também naquilo que a gente falou, assim, sim ou não. Você falou, cara, cumpre. Cumpre as suas promessas mesmo quando é prejudicado. Uma vez eu ouvi uma frase assim, ó: antes seu filho chorar do que o meu. Cultura do mundo. Cultura do céu. Vamos repartir para que nenhum dos dois chore. Vamos repartir para que ninguém chore. Mas eu vou ter prejuízo, não importa. Se você pode estender a mão e ajudar, a cultura do céu. Eu vou repartir. Eu vou estender. Tá sobrando, eu vou guardar. Querido, você pode guardar, você tem que ser um bom administrador, mas tá sobrando, faça algo a mais. Faça algo a mais. Naquele mês você pode fazer algo a mais para alguém? Então faça algo a mais, ninguém precisa saber. Estenda a mão e faça algo a mais. O cristão tem que cumprir a sua palavra. Comprou, tem que pagar. Falou que ia, vá. Temos que cumprir, porque isso é característica do cidadão do céu. 10º, versículo 5, filho. Empresta dinheiro sem visar lucro. Olha, uma das características do cidadão do céu. Empresta dinheiro sem visar lucro. É aquilo que eu estava dizendo. Se eu posso, eu estendo a mão, eu ajudo. Eu posso abençoar, eu vou abençoar. Eu posso participar? Posso. Eu posso ser um instrumento de bênção na vida de alguém? Posso. Não é bom pedir dinheiro emprestado? Claro que não.
Aconselho até que não se faça, mas se chegar numa situação que você precisar, ore ao Senhor. E se você estiver na condição de ajudar, se você puder, e aquilo não vai te fazer falta ali, ao ponto que você sabe que você pode repartir aquilo não vai trazer sofrimento num âmbito geral, mas você entende que você pode repartir e todo mundo vai conseguir caminhar, faça sem esperar lucro, porque quem sustenta é o Senhor. Salmo 37, 25 e 26. Salmos 37, 25 e 26 diz assim: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. O justo é generoso, empresta de boa vontade, seus filhos são uma bênção. E o último aqui, o versículo 5, a parte B dele. Pode voltar lá para mim, filho, por favor? Não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Ou seja, não se corrompe. Uma pessoa do céu não se corrompe. Diga assim comigo: um cidadão do céu não se corrompe. Não tem um coração corruptível às coisas desse mundo. Tem um coração pronto para ser aquele que vai morar no céu. O final do versículo é o seguinte: quem age assim, quem cumpre tudo aquilo que foi dito até agora, jamais será abalado. Não precisa colocar o que eu vou ler não, mas só para você entender. Mateus 7, 21 ao 23 nos ensina assim que nem todos aqueles que chamam Senhor, Senhor vão ser as pessoas que vão entrar no reino do céu. No dia do juízo muitos vão falar: Senhor, Senhor, eu fiz, eu realizei, eu profetizei, eu expulsei. Porque não cumpriram os princípios, o Senhor vai olhar e falar assim: afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Mas aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que mantiveram as características do cidadão do céu, o Senhor vai olhar e dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai e desfrutai do gozo eterno. Eu quero estar entre esses, amém? Eu quero ser aquilo que nós cantamos aqui, a igreja que vai ser arrebatada, que vai estar com Ele, reinando em glória, amém, queridos? Fica de pé no seu lugar.